Imagina um caminhão de 12 metros virando em uma esquina tão estreita quanto a de um carro comum. Parece impossível, não é? Pois graças à direção traseira, esses gigantes conseguem manobrar em ruas medievais, canteiros de obra lotados e áreas urbanas quase inacessíveis. Mas como esse sistema oculto funciona? Que segredos seus eixos móveis escondem? Hoje, você vai descobrir como uma tecnologia silenciosa transforma colossos de várias toneladas em verdadeiros mestres da agilidade. Os fundamentos da direção traseira. A direção das rodas traseiras, também chamada de direção do eixo traseiro ou direção de eixos complementares, é exatamente o que o nome sugere. Em vez de estarem fixas e rígidas, algumas das rodas traseiras podem virar. Essa função não está presente em todos os caminhões, mas sim naqueles que contam com 4 ou 5 eixos, principalmente em veículos destinados à construção, ao transporte de cargas pesadas ou à logística em espaços urbanos reduzidos. Imagine essas máquinas gigantescas tentando manobrar em ruas estreitas, em becos antigos de cidades europeias ou em canteiros de obra sem espaço para dar a volta. Sem esse sistema, muitas vezes seria impossível entrar ou sair. Como o sistema funciona? Os caminhões modernos usam atuadores hidráulicos controlados eletronicamente. Esses dispositivos recebem informações em tempo real. Quando o motorista move o volante, os sensores analisam imediatamente a velocidade do caminhão, o ângulo da direção, o peso da carga e até o movimento dinâmico de um reboque, se estiver acoplado. Com todos esses dados, o sistema ordena que os eixos traseiros virem alguns graus na direção contrária às rodas dianteiras. Mesmo que a virada seja pequena, de apenas alguns poucos graus, a diferença na manobrabilidade é enorme. Em linguagem técnica, isso é conhecido como direção em contrafase. Quando o veículo circula em baixa velocidade, essa tecnologia pode reduzir o raio de virada em até 1/4. Em outras palavras, um caminhão de 12 metros pode dobrar em um espaço projetado para carros comuns. Exemplo prático de sua utilidade. Vamos pegar um caso claro. Um caminhão guindaste com configuração 10x4, totalmente carregado, entra em um beco estreito. Se ele não tivesse direção no eixo traseiro, o motorista precisaria dar ré e ajustar a trajetória várias vezes, perdendo combustível, tempo e até colocando em risco muros, calçadas ou veículos ao redor. Em contrapartida, com a ajuda desse sistema, o caminhão entra com um único movimento fluido, quase como se fosse um carro de tamanho médio. Isso se tornou um recurso vital em áreas urbanas muito movimentadas, em canteiros de obra onde não existe espaço para virar ou em cidades europeias com ruas traçadas há séculos, que jamais foram planejadas para abrigar monstros de tantas toneladas. Uma contribuição essencial para a segurança. Para os motoristas, não se trata apenas de conveniência. A segurança também melhora de maneira evidente. Menos manobras de múltiplos pontos significam menos risco de atropelar pedestres, ciclistas ou danificar a propriedade pública e privada. Cada virada se torna mais controlada, mais previsível e mais segura. O desgaste dos pneus e a economia de custos. No entanto, um dos maiores e menos comentados benefícios é a drástica redução do desgaste dos pneus. Em caminhões tradicionais, as rodas traseiras fixas se arrastam lateralmente ao virar. Esse fenômeno, conhecido como atrito transversal ou esfolamento, scrubbing, causa um desgaste prematuro dos pneus, aumenta a resistência ao rolamento, eleva o consumo de combustível e até danifica o asfalto. Agora imagine isso multiplicado por dezenas de viradas por dia em uma frota inteira de caminhões pesados. O gasto dispara em questão de semanas.
Em contrapartida, ao permitir que os eixos traseiros sigam a trajetória natural do veículo, o arraste lateral desaparece. O resultado: uma vida útil dos pneus até 30% mais longa, contas de combustível mais baixas, menos estouros e uma menor pressão sobre os componentes da suspensão. Tudo isso representa uma economia silenciosa, mas imensa para as empresas que gerenciam frotas. Eixos traseiros eleváveis. A tecnologia não se limita à direção. Muitos desses eixos traseiros também são eleváveis. É isso mesmo, podem ser levantados do chão quando não são necessários. Por quê? Porque quando o caminhão leva uma carga leve, circula em linha reta em uma rodovia ou precisa dar ré em um espaço estreito, esses eixos adicionais não contribuem muito. Pelo contrário, geram mais atrito e consumo. Ao levantá-los, o veículo reduz a resistência ao rolamento, consome menos combustível, desgasta menos pneus e facilita a manobra de ré. O mais interessante é que tudo isso acontece de maneira automática. O computador de bordo, conhecido como ECU, analisa constantemente o peso da carga, a velocidade e o ângulo de direção, e decide em tempo real quando virar, quando levantar e quanto fazê-lo. O motorista só precisa se concentrar em dirigir. Por que a Europa é líder nessa tecnologia? Embora a direção traseira exista no mundo todo, ela é muito mais comum na Europa. E isso não é coincidência. As cidades europeias geralmente têm ruas mais estreitas, especialmente nos centros históricos. As entregas urbanas exigem uma precisão milimétrica, muitas vezes com manobras de ré em áreas de carga diminutas. Os caminhões guindaste, os basculantes e outros veículos de obra também precisam superar terrenos irregulares e lotados. Por isso, na Europa é comum ver essa tecnologia em modelos como os Scania da série R, configurados 10x4, nos Volvo FMX de construção, ou nos MAN TGS e nos DAF CF, usados como varredores municipais e caminhões-tanque. Em várias cidades, até mesmo por regulamentação, exige-se que os caminhões tenham essas soluções de manobrabilidade, principalmente em zonas de baixas emissões, onde o espaço é limitado e as entregas devem ser feitas em horários muito estritos. E a tendência cresce. À medida que as cidades se tornam mais densas e as regulamentações se tornam mais rígidas, cada vez mais caminhões incorporam eixos traseiros com direção. Isso já começa a se estender também na América do Norte, onde os projetos de veículos pesados estão se adaptando a essas necessidades. Outras funções semelhantes em caminhões e veículos. A direção no eixo traseiro não é a única inovação curiosa. Alguns caminhões modernos contam com sistemas de suspensão pneumática adaptativa que ajustam a altura do chassi em função da carga, facilitando tanto a aerodinâmica na estrada quanto o acesso a áreas baixas. Existem também funções como a tração automática em eixos auxiliares, que só é ativada quando as condições exigem, economizando combustível quando não é necessário. Alguns modelos integram controle de estabilidade avançado que distribui a força de frenagem entre os eixos para evitar derrapagens, algo especialmente valioso em estradas úmidas ou de montanha. Até mesmo há tecnologias menos conhecidas, como os sistemas de direção em todas as rodas, em certos veículos militares ou especiais, que permitem que tanto o eixo dianteiro quanto o traseiro virem na mesma direção em altas velocidades para estabilizar o movimento em retas longas. Em aplicações civis, alguns caminhões de bombeiros já incluem essa capacidade para entrar em ruas muito fechadas. A chave: controle invisível, mas decisivo. O mais fascinante é que todas essas funções agem de maneira quase invisível para o motorista.
A automação inteligente analisa parâmetros como a velocidade, o peso da carga, o ângulo de virada ou a inclinação do terreno e decide a ação mais eficiente. O resultado é um veículo que parece mais ágil do que seu tamanho sugere, capaz de entrar em espaços onde antes parecia impossível. Quando observar um caminhão de vários eixos dobrando com fluidez em uma esquina impossível, lembre-se, o que você está vendo é o resultado de anos de engenharia e de sistemas que trabalham em silêncio para economizar combustível, prolongar a vida útil dos componentes, melhorar a segurança e tornar possível que cidades e estradas convivam com esses gigantes. Se você se surpreendeu ao descobrir como a direção traseira transforma esses gigantes em mestres do movimento, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perderá as próximas histórias em que revelaremos mais segredos ocultos dos caminhões modernos. Nos vemos na próxima rota, sempre com um novo titã disposto a desafiar o impossível.